Gente, hoje vou compartilhar uma história surpreendente. Na verdade, é uma história bastante conhecida, mas tem algo nessa história que dias atrás me deixou surpreso. Eu nunca tinha reparado nesse detalhe da história. Quando estava lendo, deu um estalo, foi aquele momento, uau! Você já teve desses momentos? Quando eu estou estudando, vez ou outra isso acontece comigo. Eu preciso parar, preciso respirar fundo, colocar os pensamentos, as ideias no lugar, né? Absorver aquilo, degustar. É o momento da descoberta, é o momento de degustar a descoberta. Isso é ainda mais incrível quando acontece durante os estudos da Bíblia. Relendo o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, eu estava vendo um milagre super conhecido. Jesus tinha passado o dia ensinando as multidões, ele e os discípulos estavam à beira-mar e Jesus e os discípulos estavam dentro do barco. Era de lá que ele tinha conversado e estava conversando com as pessoas. Mas aí chegou no final da tarde, Jesus pede, vamos para o outro lado? Do jeito que eles estavam, eles começaram a navegar. A ideia era atravessar aquele mar e provavelmente passar a noite do outro lado, descansar do outro lado. Durante a travessia, Jesus deitou e dormiu. Muito rapidamente, Jesus dormiu. Aí veio uma tempestade. E aí, quando veio a tempestade, a coisa ficou feia. E os discípulos se desesperaram. Foram chamar Jesus. Ei, Jesus! Está lá no versículo 38. Eles acordaram Jesus. Um deles, a gente não sabe quem, um deles chegou lá e falou, mestre, você não importa que a gente morra, não importa que morramos, você não importa, mestre. Jesus levantou, foi lá, resolveu o problema rapidinho, Jesus pôs fim à tempestade, mandou, né, o mar e o vento, ó. Mas aí veio uma situação curiosa. Depois de Jesus resolver o problema, os discípulos ficaram apavorados. Apavorados. Problema resolvido. A Bíblia não fala que eles ficaram impressionados. É fato que eles disseram, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Mas esta expressão, que parece ser uma expressão de admiração, na verdade, ela ganha um outro contexto quando a gente percebe lá na versão internacional, na NVI, no relato de Marcos, Marcos dizendo que os discípulos ficaram apavorados, eles ficaram perguntando uns para os outros, né? Um olhava para o outro e dizia assim, ei, quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficaram perguntando com pavor, apavorados, olha que coisa. Pouco antes eles tinham ido lá, falado com Jesus, ei, você não se importa que a gente morra? E agora depois, quando o problema está resolvido, eles ficam apavorados, problema resolvido, e agora aparece o pavor. Eles não celebram o milagre, eles sentem pavor. É impressionante. Eles andavam com Jesus, ouviam Jesus, sabiam que Jesus fazia milagres, mas depois de observarem Jesus acalmar o vento e o mar, eles ficam apavorados. A pergunta deles é uma pergunta de estranhamento, como se Jesus fosse um desconhecido, um ser mágico, assustador até. Sabe o que eu aprendo com isso? Primeiro, Jesus é sempre surpreendente. Amém? Jesus é sempre surpreendente. Ele é incomparavelmente surpreendente. Em nossa caminhada com Ele, nunca saberemos tudo sobre o Senhor. A nossa mente não alcança a grandiosidade do Mestre. E essa é a primeira coisa que eu aprendo. A segunda coisa que eu aprendo é que mesmo caminhando com Jesus, ainda assim posso não conhecê-lo o suficiente. E ao não conhecê-lo, não entendo Jesus. Os discípulos acordaram Jesus porque queriam uma solução para o problema. Mas veja, quando Jesus resolve o problema, eles sentem pavor e começam a perguntar quem é este. Não acontece uma festa após o milagre. Após aquele milagre, Jesus parece um desconhecido para os discípulos. E eles não conseguem compreender o que havia acontecido. Eles não conseguem celebrar aquela vitória. E essa é a segunda coisa que eu aprendo. E aqui vem a terceira. Se eu não tiver verdadeira fé em Jesus Cristo, mesmo quando Ele agir em meu favor, eu poderei não entendê-lo. E ao não entender Jesus, ficarei questionando. Quem é este? O que aconteceu aqui?
Quem foi que fez isso? Talvez ainda hoje Cristo esteja agindo em favor de muitos de nós, mas a gente não consegue reconhecer o agir do Senhor em nossa vida. Ele pode estar fazendo algo diferente na nossa vida, mas a gente não está percebendo que é a ação do Mestre, que quem está intervindo na tempestade é o Mestre, aquele mesmo a quem recorremos em oração quando a tempestade começou. Guarde essa palavra. Que Deus nos abençoe. Se abençoou você, compartilhe.